aí as operações e relações entre conjuntos, tá? Vou tomar os mesmos exemplos que eu utilizei no dia de ontem, nos vídeos anteriores, para explicar algumas operações. Vamos lá, então. Quero falar hoje da operação de união. Então, por exemplo, o que é A, U, B? Tá? Aliás, deixa eu colocar aqui do lado, que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Quero falar também da operação de intersecção, o que é A inter B. Quero falar da operação de subtração, o que é A menos B. E quero falar da operação de complementar. Certo? Então, vamos lá falar dessas 4 operações aqui. Bom, a primeira delas, conforme eu já disse o nome, é a operação de união. O que a união faz? Ela agrupa todos os elementos dos conjuntos indicados em um único conjunto, tá? Sem considerar a repetição do elemento. O que eu quero dizer com sem considerar a repetição? Se um elemento aparece no conjunto A e no B, eu não vou escrever ele 2 vezes, vou escrever ele uma vez só, tá certo? Então, se eu juntar o conjunto A com o conjunto B, o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os elementos da união do A com o B. Aí você poderia perguntar, professor, e se eu fizer o A unido com o C? O que eu vou ter? Então, eu vou juntar tudo que eu tenho no A com o que eu tenho no C. Então, eu vou ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 também, tá? Percebam que no primeiro caso, na união do A com o B, o resultado é o próprio conjunto A. Por quê? O B está dentro do A. Então, unir os dois, na verdade, não modifica o conjunto A. No caso do A unido com o C, o 1 e o 3 fazem parte do A e do C, no entanto, o 6 faz parte só do C. Mas a hora que eu junto os dois, o 6 faz parte do conjunto da união, tá certo? Então, essa é a parte da união. Vamos agora à intersecção. A intersecção refere-se ao que os conjuntos têm em comum. Deixa eu anotar aqui. Intersecção. Como assim, professor? É tudo que aparece no conjunto A e no B, tá? Então, quais são os elementos que estão no A e estão no B também? O 1 e o 2. Prontinho. É só isso. Então, de certa forma, como o B está dentro do A intersecção nesse caso é o próprio B, tá? Mas eu posso ir além. Posso, por exemplo, fazer a intersecção do A com o C. Então, o que o conjunto A e o C têm em comum? O 1 e o 3. Percebam que o 2, o 4 e o 5 pertencem só ao A, então não estão na intersecção. E o 6 pertence só ao C, também não está na intersecção. Tá legal? Vamos a uma nova operação, A menos B. O que é o A menos B? É tudo que tem no A e não tem no B. Então, o A menos B, ó, refere-se ao 3, o 4 e o 5. Tá? Então, para fazer parte do A menos B, vamos lá. Essa operação de intersecção entre o A menos B implica aqui. Eu preciso pegar um X que pertence ao A e, ao mesmo tempo, o X não pertence ao B. É isso que significa A menos B, tá certo? Então, eu pego os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Vamos fazer o A com o C? Então, o que é o A menos C? Ou melhor, para não usar sempre o A e o C, deixa eu mudar. Vou fazer o B menos C. Que eu posso fazer essas operações entre quaisquer conjuntos, tá? Então, eu quero saber o que eu tenho no B que eu não tenho no C. Essa é a ideia do B menos C. Então, olha só, o que eu tenho no B que não tem no C é o 2. É isso daqui. Tá legal? Bom, então o 2 pertence ao conjunto B, pertence ao primeiro conjunto, mas não pertence ao segundo. Por isso, ele faz parte do B menos C. Para a gente terminar, eu vou falar do complementar de B em relação ao A. Então, esse C aqui, ó, implica na operação de complementar. O que é o complementar? É o que falta no conjunto de cima para chegar no conjunto de baixo. E veja que eu usei apenas o termo falta. Então, é assim, existe uma condição, tá, para que eu fale do complementar. A condição é que o B
esteja contido no conjunto A. Então, para eu falar de complementar, tá? Eu tenho que falar da ideia de completar o conjunto de cima para chegar no de baixo. E quando eu falo de completar, eu estou falando apenas de acrescentar, eu não posso tirar. Então, para que essa operação de complementar tenha sentido, o conjunto indicado em cima tem que estar dentro do conjunto de baixo. Porque aí sim tem sentido em eu falar que eu vou pegar o conjunto de cima, vou completar ele para chegar no conjunto de baixo. Tá certo? Aí, se essa condição é satisfeita, se o de cima está dentro do de baixo, aí na prática, o complementar de B em relação a A é, na verdade, o A menos B, é o de baixo menos o de cima, que vai ser aqui no caso, o 3, o 4 e o 5. O que eu quero dizer com isso, então? Que se eu pegar esses elementos e acrescentar esses elementos no conjunto B, eu vou ter o conjunto A, tá? Então, esses são os elementos que faltam ao conjunto B para que eu consiga construir o conjunto A, tá certo? Prontinho, pessoal. Com essas explicações, nós temos aí todos os elementos de relacionamento, tá? E de operações entre conjuntos, pelo menos as operações mais básicas, tá certo?